Continuando nossa série de entrevistas especiais pelo aniversário da cidade, eu estou aqui ao lado de Nando Bolognese. Ele não nasceu em Itu, mas parte da infância ele viveu aqui, né, Nando? Isso, eu morei 4 anos aqui em Itu, de 70 a 64, entre 2 e 6 anos de idade. Então eu lembro pouca coisa desse período, mas eu lembro muito que quando eu fui embora para São Paulo em 74, durante uns 10 anos eu sempre vinha passar minhas férias aqui, porque a família do meu pai é daqui, eu tinha muitos primos, então eu tenho uma lembrança muito gostosa, uma relação afetiva com esses, até eu fazer uns 13, 14 anos, sempre passava férias aqui, e andando de bicicleta para cima e para baixo, brincando, é uma lembrança muito quente e gostosa que eu tenho aqui da cidade. E daí em 2009, Nando, você escolheu a cidade de Itu para viver com a sua esposa, ver seu filho crescer? Isso, em 2009 eu voltei aqui para Itu, mudamos para cá, era um pouco assim, juntou um pouco a fome com a vontade de comer. A gente queria sair de São Paulo, embora a nossa vida profissional seja lá, a gente estava um pouco cansado da coisa da cidade grande e a gente estava querendo sair de lá e eu falei, poxa vida, Itu é uma cidade próxima, então se eu for para Itu eu continuo podendo fazer o meu trabalho aqui, porque é pertinho. E eu tenho já uma facilidade, porque eu tenho uma estrutura por conta dessa estrutura familiar, né? Tenho muitos primos, tios, e a minha esposa também, a Hélida, ela é de São Paulo, mas a família dela tinha vindo para Sorocaba. Ela falou, pô, estando em Itu, a gente já vai ter essa estrutura lá, está próximo da família da Hélida e estou perto de São Paulo. Então, atendia várias demandas e me dava uma qualidade de vida que a gente estava um pouco atrás disso. Também por conta do meu filho, que ele estava com 4 anos, eu estava querendo que ele tivesse uma vida um pouco mais solta, livre, que em São Paulo é mais difícil, né? Então, juntou vários itens que trouxeram a gente para cá. Nando, há 25 anos você convive com a esclerose múltipla, né? Algo que poderia ser uma dificuldade, você transformou em uma oportunidade, criou o espetáculo Se Fosse Fácil Não Teria Graça, escreveu um livro baseado nas histórias que você viveu com a doença, né? Devido à doença, e você acaba de ganhar um importante prêmio. Fala um pouquinho desse prêmio pra gente. Eu ganhei um prêmio que chama Cidadão São Paulo, é um prêmio que é distribuído pelo site Catraca Livre, do jornalista Gilberto de Menstein, que é um jornalista que tem uma reputação bem grande lá em São Paulo, e é um prêmio que ele dá faz 6 anos, esse é o 6º ano, que ele entrega esse prêmio para pessoas que ele diz que são pessoas que fazem a diferença na sua área. E ele deu esse prêmio para mim na área de saúde, apesar de ser um espetáculo de teatro, um espetáculo artístico, mas por ser um espetáculo no qual eu conto a minha trajetória, essa coisa toda, ele associou a questão da saúde, por eu apresentar uma outra forma de encarar essas dificuldades ligadas à saúde. E é um prêmio que vem ganhando cada vez mais visibilidade e para mim foi um prazer muito grande, porque é um reconhecimento do trabalho, né? E como eu disse, já é um prêmio que já tem uma certa relevância e tal, então eu fiquei muito feliz. A gente está falando desse prêmio que você ganhou em São Paulo, o seu trabalho também, grande parte, você desenvolve em São Paulo, né? E a gente estava conversando sobre as principais características de Itu que você gosta. Você estava falando justamente isso, né? De quando você sai de São Paulo, que é uma cidade mais nublada, e chega aqui em Itu, né? Fala mais um pouquinho sobre isso. Quando eu vinha... Todo final de semana eu vinha para cá e nas férias, que era nos 70, São Paulo era a terra da garoa. Então eu tenho essa lembrança muito vívida de estar em São Paulo, nublado, chovendo, e conforme a gente ia pegando a Castelo Branco, vindo para cá, o tempo ia limpando, chegava aqui e estava sol. Então isso tinha um toque de magia, né? Era um lugar que, e para criança, né, chuva é ruim, você quer andar de bicicleta, quer correr, jogar bola. Então tinha essa componente mágica, que chegava em Itu, sempre estava o dia bonito, sempre estava sol, e era muito comum a gente sair de São Paulo com tudo nublado, garoando, e chegar aqui aquele dia maravilhoso, radiante. Então, são coisas que vão criando uma imagem para você de um lugar mágico, de um lugar que eu associo muito à minha infância, muito. E nesta magia, Nando, que você vê em Itu, quais são seus locais preferidos aqui? Eu acho que são todos os locais que remontam essa minha infância aqui, que nos anos 70 Itu era hoje, o que hoje é o centro histórico, né? Então todo aquele eixo que vai da Rua do Patrocínio até a Marginal,
Santa Rita, Santa Cruz, aquele eixo ali do centro, Praça da Matriz, Largo do Carmo. Eu tinha muitas tias, Natal era sempre lá. Então, claro que era diferente, as ruas eram de paralelepípedos, a cidade mudou, mas são os locais que eu, toda vez até eu passo na Rua do Patrocínio 500, eu mostro para o meu filho, ó, é aqui que eu morei. Eu falei, papai, você já falou várias vezes e tal. Então, os lugares que ficam mais marcantes para mim, como eu já falei, são esses ligados a essa minha memória, essa minha lembrança. Então, é esse eixo histórico ali. Eu lembro que ir até o Rancho Grande já era ir muito longe. E a Marginal era o limite da cidade também, né? Depois o bairro Brasil começou a aparecer e era um bairro já um pouco distante, né? Então eu tenho esses lugares que eu frequento, assim, são os lugares que eu mais gosto, assim, que mais me remetem para essa lembrança quente que eu tenho daqui. E quais são os momentos mais marcantes que você viveu aqui? Olha, os momentos marcantes que eu vivi aqui eram sempre as festas de Natal, sempre era aqui, né, porque era a família do meu pai. Então, Itu era o lugar das festas de Natal, com aquela magia de Papai Noel, aquela coisa toda de quando você é criança, né? Então, é um momento muito marcante para mim de festas de Natal. E eu lembro também que eu sempre gostei muito de jogar futebol e tinha onde hoje é o estádio Novelli Júnior, né? Era muito menor, não tinha aquela arquibancada ali, era só uma arquibancada de concreto. E tinha o time que era chamado dos veteranos, que o meu tio Zezo, que aqui é conhecido como Bodão, era jogador de futebol, jogou no Canadá e tudo mais. E eu todo sábado ia assistir o jogo dos veteranos lá no estádio. Era um programa sagrado, mesmo quando eu morava aqui. Todo sábado ia lá ver os veteranos jogar e eu lembro que eu ficava atrás do gol, chutando bola, e o meu sonho era um dia e faltar alguém nos veteranos e eles me chamarem para jogar. Isso nunca aconteceu, foi uma frustração terrível, mas o meu irmão um dia foi. Meu irmão é mais velho que eu, tem 2 anos e meio. Um dia faltou gente e chamaram meu irmão para jogar. Falaram, um dia vão me chamar, nunca chamaram. Mas é uma lembrança, era um programa muito, muito gostoso que para mim era um imenso prazer. E depois, quando acabava o jogo, os mais velhos, né, os meus tios, os jogadores, iam para Choupana comer pizza e eu voltava para casa. Então era um programa para mim clássico, assim, que eu curtia muito. E nesses 408 anos, o que você daria de presente para Itu? Olha, eu daria para Itu um centro histórico revitalizado. Eu lamento tanto quando eu vejo o centro histórico do jeito que ele ficou hoje. Poxa vida, Itu tinha tudo para ser, até quando eu entrei no Conselho de Cultura, eu acabei tomando contato com algumas coisas, de Itu ser considerada, durante um tempo, a Ouro Preto paulista, pela quantidade de prédios tombados que tinha, essa coisa toda. E eu vejo o centro histórico tão degradado, e eu falo, puxa vida, Itu teria a chance de ter um centro histórico como um grande polo de atração turística e tudo mais, e eu, enfim, por conta, não sei do que, da história, essa coisa toda, acabou se perdendo. Se eu pudesse dar de presente, eu daria um centro histórico revitalizado, com aqueles casarões, com as ruas, mantendo os paralelepípedos. Eu acho que seria um grande presente para São Paulo ter Itu preservado como centro histórico.